Bem, então nós estamos pouco a pouco retomando essas conferências de sexta-feira. Originalmente a gente fazia sobretudo para a Quaresma e para o Advento, mas vamos tentar retomar com coisas relativamente simples, mantendo também esse tempo curto de 45 minutos, também previsível, com horário de início e horário de término, então facilitando. No primeiro dia nós tínhamos, acho que 6 pessoas, aí no seguinte umas 10, agora estamos progredindo, então perseverem. Bem, então é a terceira, depois dessa volta. Na primeira a gente falou do chamado trigrama, do IHS, aquelas 3 primeiras vezes o nome de Nosso Senhor, como foi difundido o trigrama por São Bernardino de Sena. Na segunda nós retomamos algumas coisas sobre o rosário, o terço, como fazer que o terço seja realmente terço, juntando os dois aspectos de oração mental e de oração vocal. Bom, e hoje nós vamos então utilizar um texto, uma instrução, na verdade, de retiro até, São Pedro Julião Aymar, sobre a necessidade da oração. Então, São Pedro Julião Aymar foi um santo francês, século XIX, fundador dos sacramentinos, então dedicados principalmente à adoração ao Santíssimo Sacramento. Bem, então, ao falar da oração, São Pedro Julião Aymar, inclusive um parênteses, nós temos entre os padres brasileiros do IBP um sacramentino que não pôde se tornar sacramentino pela situação da igreja, que é o Padre Ivan. Eu brinco um pouco, mas ele gosta bastante de São Pedro Julião Aymar. O Padre Pascotto é um jesuíta que não pôde se tornar jesuíta. E eu não sei, talvez o mero padre diocesano mesmo. Bom, então, São Pedro Julião Aymar vai fazer uma comparação entre a vida do corpo e a vida da alma, É uma coisa típica, Nosso Senhor já o fez nas parábolas, imensamente. Deus o fez ao longo de toda a Sagrada Escritura, Os santos sempre se utilizaram disso. E uma das maneiras a gente compreender, o sobrenatural, a graça, a vida espiritual, é justamente por analogia com o natural, por comparação com o natural. Então, São Pedro Julião Aymar vai fazer exatamente isso. Vai comparar a vida do corpo e a vida da alma. Ele vai dizer, então, que a vida do corpo depende de 3 coisas, basicamente. Primeiro, da alimentação. É necessária a alimentação em quantidade suficiente para sustentar a vida. São Pedro Julião Aymar vai até o ponto de dizer tal alimento, tal vida. Não precisava chegar nessa coisa hoje de toda para reconhecer a importância do alimento. Então, por bom senso, sempre se reconheceu tal alimento, tal vida. Então, a primeira coisa para a vida do corpo, alimentação. Quantidade suficiente para sustentar a vida, tal alimento, tal vida. Mas não basta a simples alimentação, o corpo precisa de exercício, nos diz São Pedro Julião Aymar. Eis a sua força, o seu progresso, o desenvolvimento depende de sua atividade. Então, alimentação, exercício e, terceira coisa, o corpo precisa de repouso. Deus mesmo quis que o homem assim restaurasse as forças gastas no exercício. Bom, no sono, é evidente, mas também numa legítima recreação, numa legítima distração. Bom, então tais são as leis que regem a vida
corporal. Alimentação necessária em quantidade suficiente, tal alimento, tal vida. Exercício, eis a sua força e o progresso do corpo. O desenvolvimento depende da sua atividade. E, enfim, repouso para restaurar as forças. Então, todo excesso ou toda insuficiência contra qualquer uma dessas três coisas é um princípio de doença e de morte para o corpo. Na ordem sobrenatural, a alma tem basicamente as mesmas exigências, né? Então, da qual também não deve se afastar, das quais também não deve se afastar. Bom, claro, se a gente quer falar, né, o que é necessário para manter a vida da alma, a gente precisa sempre lembrar o que é a vida da alma. É Deus, né? Então, pela graça santificante, evidentemente. Então, a vida da alma é Deus aqui na terra, Deus conhecido pela fé, amado pela caridade e servido com a fé e a caridade e todas as outras virtudes praticadas. No céu, Deus também é a vida da alma, mas aí já Deus visto, né, com os olhos da alma, né, da nossa inteligência, possuído e amado. Então, sempre Deus, a vida da alma. Então, vamos ver nessa analogia de São Pedro, Julião Aimar, as leis que regem a vida divina, né, na alma. Então, primeiro, como o corpo tem que ter seu alimento, tal alimento, tal vida, nos diz São Pedro Julião Aimar, a alma também deve ter o seu alimento para manter a sua vida, que é Deus. E de fato nós pedimos esse alimento no Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é primeiramente o alimento meramente natural, corporal, mas é em primeiro lugar, nós estamos pedindo em primeiro lugar o alimento da alma, né? E assim como na ordem natural, também cada corpo, constituição, biotipo exige uma alimentação com algumas particularidades, também na vida sobrenatural. E qual é então o alimento que sustenta a vida sobrenatural? É a oração. Então, a alimentação da alma, por assim dizer, é feita de oração. São Pedro Julião Aimar insiste, digo bem, de oração. Não é de virtude, em primeiro lugar, mas de oração que se sustenta a alma. Então, a nossa alma se sustenta de oração. A vida divina em nós, pela graça santificante, se sustenta pela oração. A virtude não é alimento. A gente vai ver onde vai entrar a virtude aí. O alimento é a oração. E é o princípio básico de vida. Como a alimentação é o princípio básico da vida do corpo, né? Então, quem sabe, né, rezar bem, quem reza e reza bem, possui a vida da alma, né? O princípio básico para sustentar a vida da alma. Cada um vai ter a sua medida, né? Também dependendo do próprio estado de vida. O normal é que um padre, por exemplo, reze mais, né, do que um leigo. O breviário está aqui para provar. Depois, cada um também tem as suas próprias fraquezas, suas próprias dificuldades. Então, precisando às vezes de mais oração em relação àquilo, em relação a tal outra coisa, não? E uma alma que não se alimenta o suficiente, não se alimenta bem, porque não é só a quantidade, então vai definhando, como o corpo vai definhando, se não se alimenta bem, não se alimenta o suficiente, não se alimenta bem. Então assim também a alma, se ela não reza o suficiente, não procura rezar bem, né,
ir melhorando na sua oração, não vai voar muito alto, né? Ao contrário, vai ter grande dificuldade para sustentar a sua vida espiritual. A igreja, né, conduzida pelo Espírito Santo, coloca-nos à disposição um grande número de orações vocais. Então a gente tem uma grande abundância nesse cardápio, embora algumas sejam feijão e arroz sempre necessários, né? Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, evidente. Bom, isso aqui nós estamos pedindo Leão e Mar, né? Sou eu que estou. Feijão e arroz. Bom, então, um grande número, né, de orações vocais que a igreja nos dá, e é, de certo, preferível servir-se de fórmulas aprovadas pela igreja, são as mais seguras, mas o essencial é rezar. A recomendação, ou até mesmo o preceito de Nosso Senhor, é esse: rezai sempre, sem cessar. Então, como nós sabemos, nós temos a oração vocal, que a gente acabou de mencionar. Oração vocal são essas orações, né? Então, como se fossem certas fórmulas, né, já prontas ou não, que a gente mesmo também, né, pode fazer, mas que não tem, digamos assim, então com uso de palavras, sem um raciocínio mais demorado, né, sem uma consideração mais demorada. E nós temos a oração mental, que é então essa oração com mais consideração da inteligência, com mais adesão da vontade. E a oração mental é ela mesma, por assim dizer, a alma da oração vocal. A oração vocal, se ela não for sustentada, né, pela oração mental, quer dizer, pela meditação, na qual a gente vai se exercendo pouco a pouco, de maneira muito simples, sem tornar a oração mental um bicho de 7 cabeças. Então, é a oração mental que vai dando o sustento para a oração vocal, né? Então, todos os santos, né, faziam a sua oração mental, a sua meditação. Sem ela, é muito difícil, né, chegar realmente à santidade, manter a estabilidade na vida da graça e ir progredindo, né? E como é que a gente sabe, de fato, a oração, quantidade, qualidade, suficiente para nós? Então, a nossa medida é saber se, com as orações que nós fazemos, nós progredimos nas virtudes ou não. Se nós progredimos nas boas obras ou não, no final das contas. Se eu estou rezando o dia inteiro e não estou progredindo nas boas obras, tem um problema. Não é nem estou progredindo muito, estou progredindo, né? A primeira coisa é essa. E aí eu preciso rever, tem algum problema na minha oração. Talvez esteja fazendo, né, da boca para fora, sem pensar, sem desejar realmente aquilo que eu estou pedindo, considerando na minha oração. Fazendo mais por mim do que por Deus. Então é isso. Minha oração é suficiente se eu consigo perceber que percebo com humildade, né, que tenho progredido na prática das virtudes, na conformidade com a vontade de Deus. Ao contrário, se eu vejo que eu estou sempre voando baixo, ameaçando cair, então minhas orações são insuficientes. Não necessariamente só pela quantidade, né, mas pela qualidade delas também. Isso principalmente assim, se eu já faço, né, procuro fazer aquele básico da oração cotidiana do católico. Tem meia hora ainda. Então,
Se eu estou procurando fazer aquele básico, oração da manhã, da noite, terço, leitura espiritual, pelo menos uns 15 minutos por dia, né? E essa oração mental, né, a meditação, que eu vou pouco a pouco também tentando fazer, se eu estou já fazendo isso e não estou progredindo, ainda que seja pouco a pouco, essa progressão, esse progresso, então tem algum problema, talvez na qualidade da minha oração, me deixando levar muito por distração, sem combatê-las, né, sem fazer, procurando fazer realmente para agradar a Deus, por Deus em primeiro lugar, fazendo muito mecanicamente. Bem, se as minhas orações não me dão força, né, para dominar a miséria do velho homem, então também aí é um alimento insuficiente. E eu preciso rever isso. Então é prova de que eu estou rezando mal ou pouco. Não. E se a gente continuar assim, nós vamos, evidentemente, morrer, né, espiritualmente. Então, se a gente tira a oração da nossa vida, ou essa oração é insuficiente pela quantidade ou pela qualidade, então nós vamos morrer espiritualmente. Nós vamos cair num pecado mortal e não vamos sair daí. Não. Bom, e se Deus quiser me tirar desse estado que eu estou em pecado mortal e não consigo nem rezar o suficiente para sair dele, qual vai ser o milagre que Deus vai me dar? Vai me dar de volta as condições, né, ou a força para eu começar a rezar de novo. Não tem outro caminho. A oração é o essencial, é o mais básico da vida da nossa alma. Quem vai se afastando de Deus, né, que sejam os leigos, que sejam os religiosos, que sejam os padres, quem vai decaindo do seu estado, né, em que eventualmente já esteve um estado de fervor, quem trai a sua vocação, começou abandonando a oração, pouco a pouco. Abandonando a oração, e aí evidentemente vem as tentações mais fortes, né, do inimigo, os ataques do inimigo, do demônio, nós mesmos, nosso velho homem. E aí então vem a queda, né? Então a igreja nos conjura a guardar-nos do relaxamento na oração. Exorta-nos a rezar com a máxima frequência possível. E que a gente tenha esse espírito também de oração. Mesmo quando a gente não pare para rezar, a gente procure ter a nossa alma elevada a Deus, na presença de Deus, voltada para Deus. Então, que a gente queira rezar, ainda que às vezes não seja tão agradável, né? Ou às vezes até aversivo mesmo. Mas Deus quer que a gente tenha justamente essa vontade, né, não sensível de rezar nessa situação. Então, jamais nos deixemos entorpecer pelo hábito, pela rotina de oração. Então, que a gente tenha sempre fome e sede de justiça. Fome e sede de oração. Deus não pode nos salvar sem a oração, sem que a gente reze. É impossível. Então, esse é o primeiro passo, né, para a gente manter a vida da nossa alma, alimentá-la em quantidade suficiente, em qualidade suficiente, com a oração. A oração é o alimento da nossa alma. E o segundo, para a vida do corpo, então depois da alimentação vem o exercício.
Não se come somente para conservar a vida, mas também para adquirir forças que permitam, então, trabalhar. Da mesma forma, a alma se alimenta da oração para marchar a largos passos no caminho da santidade, para ter força para trabalhar no seu progresso espiritual. O que é esse exercício da alma? A virtude, a prática das virtudes. E a virtude é fruto da oração, né? Como essa força, digamos assim, de base é fruto da nossa alimentação. A energia de base é fruto da nossa alimentação. Então, a virtude é fruto da oração. E São Pedro Julião Aimar vai dizer que a virtude é um certo sacrifício. E que quem não reza não é capaz de sacrificar-se. Não tem energia necessária para isso. Como exercício, né? Traz benefício, mas também um certo cansaço. Mesma coisa. A virtude é um certo sacrifício. Assim como o exercício regular dá ao corpo vigor, né? Força, flexibilidade, a virtude, exigindo da alma um esforço, aumenta-lhe as energias, né? Então aumenta a virtude, então a força espiritual. Então a alma, após se alimentar de Deus na oração, deve entrar no trabalho. No importante trabalho que consiste primeiro em fazer morrer o velho homem, sempre pronto a renascer das cinzas. Nosso velho homem está sempre ali à espreita, esperando uma brecha para voltar. Então, primeiro trabalho, fazer morrer o velho homem. Em seguida, enxertar Jesus Cristo na árvore do nosso amor próprio, nos diz São Pedro Julião Aimar. Então a gente vai procurar imitar os exemplos do nosso divino modelo, de vitória em vitória, então numa semelhança cada vez maior com ele. Então esse é o exercício básico das virtudes, né? Aquilo que a gente já promete solenemente no batismo, por meio dos nossos representantes ali, morrer ao pecado, viver em nosso Senhor, para nosso Senhor. Então, esse é o exercício das virtudes. E como é que eu sei que eu estou progredindo no meu vigor espiritual? Quer dizer, realmente que eu estou progredindo nas virtudes, que esse exercício realmente está sendo frutuoso, que está me dando mais força espiritual. Justamente se eu percebo que eu vou alcançando vitórias mais numerosas, sempre com humildade. E vitórias não só sobre os inimigos exteriores, que valem pouco, mas sobretudo sobre os inimigos interiores, que são muito mais difíceis de vencer. Eu mesmo, meu velho homem, minhas inclinações, né, enraizadas, meus pecados capitais. Como é que eu sei também se eu estou progredindo? Quando eu vou progredindo, eu vou deixando de calcular exatamente o custo do meu exercício, da prática da virtude. Até onde eu vou na minha prática da virtude, até onde eu vou regrar a minha generosidade para com Deus. Então, se a gente vai progredindo, isso vai desaparecendo. E aí São Pedro Julião Aimar nos relembra aquele importantíssimo princípio: retrocede quem não avança, né?
Ele vai dizer, no campo de batalha, o soldado morre sem retroceder uma polegada. E ficar parado no campo de batalha já é uma derrota. Então, mesmo na vida espiritual, a gente precisa avançar pouco a pouco, que seja, mas avançar. E o nosso santo diz que o sinal da alma forte que progride é aceitar com sangue frio o sacrifício. Ele mesmo pergunta, quer isso dizer que se abraçará com alegria tal sacrifício? Não, por certo. Como quereis que a natureza se alegre quando a fazeis sofrer, né? A gente está ali contra nossa natureza ferida pelo pecado original, com o velho homem. Mas espiritualmente nós teremos alegria nessas batalhas, ainda que a gente chore praticando ali a virtude e o bem em algumas circunstâncias. Ele diz então, amais a Deus? Sim, pois bem, não precisais, né, dessa alegria sensível, não precisais ser feliz sensivelmente, em primeiro lugar, para servir a Deus. Então, esse é o exercício da alma, a prática das virtudes que vai dando vigor realmente para a alma. E finalmente, a terceira condição para a vida do corpo, a gente viu o repouso. E a mesma coisa, então, para a alma. Então, o homem que trabalha incessantemente, sem repouso algum, logo se esgota. Vai ficar pelo caminho e vai morrer de cansaço. A nossa alma também precisa de repouso. E onde nós vamos encontrar esse repouso? Não será em nós mesmos, muito menos em outra criatura, mas nós encontramos esse repouso em Deus. E São Pedro de Leão vai então citar o Cântico dos Cânticos, dizendo, eu durmo, mas o meu coração vela. Ou seja, seu coração, seu amor. Bom, porque o amor é um fogo inextinguível. Então, para repousar, a gente precisa se colocar no amor de Deus. Então, que o nosso repouso esteja nessa orientação constante da nossa alma em Deus. São Pedro de Leão diz, observai que durante o sono repousam todos os membros, mas o coração continua francamente em atividade. Bate sempre, parar seria a morte. Nosso amor a Deus deve ser como o coração sempre em movimento, um movimento cujo centro é Deus, eis o seu repouso. E esse repouso em Deus, a não ser confundido evidentemente com nada carismático, não é preguiça, não é uma mera interrupção da atividade exterior. Essa atividade exterior que a gente pode fazer nos nossos deveres de Estado, né, ou alguma atividade até mesmo, né, de apostolado conduzido pela hierarquia da igreja, tal atividade proporciona a Deus grande glória, mas é preciso de tempos em tempos suspender a atividade exterior.
Aquele que trabalha com energia que se consome inteiramente nas obras de zelo deve fazer abundantes provisões de vida interior. Para qualquer um de nós, para o padre também. O padre precisa garantir a sua vida de oração. E às vezes colocar então limites, né, nas atividades exteriores de apostolado, de atendimento. Porque senão ele vai atender, mas não vai dizer nada, porque ele mesmo não tem vida exterior. Então, são boas as obras exteriores, mas é necessário suspender o trabalho para renovar as forças. O sacrifício esgota e de quando em quando é necessário recolher-se aos pés de Jesus. E é nesse recolhimento, nesse tempo de calma, que refazemos as forças. É o suave sono de São João sobre o coração do Salvador. Então, nesse repouso, a alma vai restaurar as suas forças. E assim dizia o Salvador aos apóstolos que voltavam da primeira missão: descansai um pouco. Não é aqui é mero descanso qualquer, né? A gente está falando da vida da alma. Claro que o descanso físico é necessário para a vida do corpo, a distração, mas estamos aqui falando desse descanso também espiritual aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Descansai um pouco. Nosso Senhor diz: alma, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, falar-vos-ei de coração a coração, cor ad cor. Tal repouso consiste em contemplar Jesus a sós. E claro, a gente já tem ali o nosso alimento, que é a vida de oração, mas às vezes é preciso, né, um pouco além, tirar um certo tempo, até meio sem tempo, né, colocar-se ali, por exemplo, diante do Santíssimo, aos pés dele, até que tenhamos proveito, sem estabelecer muito tempo. Nesse repouso diante de nosso Senhor. Ou se não podemos aqui, em casa mesmo que seja. Não é para dormir, né? E assim nós vamos nos enriquecendo, porque se enriquece mais quem recebe do que quem dá. Então a gente precisa receber muito de nosso Senhor, do Sagrado Coração de Jesus. E se nós queremos dar, nós precisamos ter recebido antes. Ninguém dá aquilo que não tem. E a gente não tem nada que não tenha recebido de Deus. Então, ai daquele que quer trabalhar sem repouso algum. Em breve estará desanimado, vencido. A importância, né, também, aquilo que a igreja tanto favorece, por exemplo, de um retiro anual. Claro que de repouso, né, de um retiro anual também não deixa de ser um certo exercício. Não é só isso, não é o suficiente, não. Mas também a igreja procura favorecer, por exemplo, um recolhimento mensal, tirar num final de semana, um sábado, né, por mês, tirar uma manhã, uma tarde que seja, algumas horinhas ali, 2 horas, né, para poder rezar de maneira realmente mais tranquila. Quem tem a possibilidade, com maior frequência ainda. Isso às vezes vai dependendo também da vida que a gente vai levando, né? Não existe uma regra absoluta para todo mundo. E às vezes a gente pode pensar: não tenho nenhum pensamento novo, sou frio na oração, o coração e a imaginação nada me dizem.
gente precisa lembrar que é nosso Senhor mesmo, né, que quer nos dar esse repouso junto dele. Ele quer nos instruir, nos renovar. Então, nos coloquemos ali à disposição, pedindo ao menos a Deus essa graça. Escutar mais nosso Senhor. Claro que precisa ter um pouco de cuidado em escutar a nossa própria imaginação, né? Mas tendo conhecimento suficiente do que é a doutrina católica, né? A moral católica, eu vou conseguir ouvir nosso Senhor, o que Ele quer de mim, né? Pensando, refletindo, pedindo a ajuda dele. A amizade que é o amigo que fala sempre é egoísta, né? Damos prova de amor ao amigo quando o escutamos também. Então nós precisamos nos colocar ali diante do nosso Senhor, escutá-lo. Não quer dizer que vamos ter visões, locuções, nada disso, né? Mas nos colocamos ali ao pé de nosso Senhor, pedindo a ajuda dele, que Ele restaure as nossas forças, que nos dê luzes também, né? Nas mais diversas situações da nossa vida. Então, são esses três princípios, né, para que a gente possa manter a vida da nossa alma. A alimentação, que é a oração, o exercício, que é a prática das virtudes, que é um certo sacrifício. Bom, e o exercício também na ordem natural, né, do corpo, para ele ser realmente proveitoso, ele tem que cansar um pouco, né, senão, no fundo, nem é exercício propriamente. Então, a alimentação da alma, que é a oração, principalmente a oração mental, que é inclusive a alma também da oração vocal. Segundo, o exercício, que é a prática das virtudes, né, que é um certo sacrifício. E terceiro, o repouso, né, diante de Nosso Senhor, aos pés de Nosso Senhor, como que debruçados, metaforicamente, sobre o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira muito tranquila, muito serena. Então, São Pedro de Joliomar assim conclui: vigiai sobre as orações, exercitai-vos na virtude, nos sacrifícios, e de quando em quando deixai esse trabalho para repousar em Deus. Quero que a gente já repousa um pouquinho na oração, mas aqui ainda realmente colocar-se aos pés de Nosso Senhor, como que para ouvi-lo, né, no Monte das Bem-aventuranças, por exemplo. Quando soubermos escutar, saberemos falar bem. A criança que escuta a mãe toma seus sentimentos, inspira-se no seu amor. Então, se nós escutamos Nosso Senhor, seremos como Ele. Sejamos assim para com Deus, deixemos que nos fale. Não é Ele o verbo, a palavra por excelência? O Espírito Santo é a palavra de amor e de caridade. Então, se nós queremos não só manter a vida da nossa alma, que é a vida que realmente importa, mas queremos também desenvolvê-la, né? Progredir, ter essa vida em abundância, até chegar ao céu, em que essa vida será uma vida plena, uma vida de plenitude. Então, nós devemos alimentar a nossa alma pela oração, exercitá-la pela prática das virtudes e também repousar, né? Encontrar aí o nosso descanso para restaurar as nossas forças aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, então diante do Sagrado Coração de Jesus.